Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a misericórdia do Senhor se derrame abundantemente sobre a tua vida e a vida da tua família nesse dia. Eu amo a Jesus. Aliás, todo cristão ama a Jesus. Há algo em nós, em nosso coração, que nos atrai para Ele e que faz com que exista um amor profundo em nosso coração para com Ele. Esse amor profundo impregna toda a nossa vida. E as pessoas muitas vezes não compreendem a razão disso. Inclusive, elas nos questionam, nos interrogam, dizendo: por que você ama a Jesus? Eu tenho respondido a elas de algumas maneiras e quero compartilhar isso com você hoje. Eu amo a Jesus porque Ele levou sobre si os meus pecados. João 1,29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu amo a Jesus por isso, porque Ele é o perfeito sacrifício enviado da parte de Deus para remir os meus pecados, para perdoar os meus pecados. Ele levou sobre si na cruz do Calvário as minhas culpas, as minhas faltas, as minhas transgressões, de maneira que, crendo nele, eu fui perdoado de todos os meus pecados. A minha alma foi limpa e eu posso então, agora, com o coração limpo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu amo a Jesus porque Ele transformou a minha vida. Jesus não apenas perdoou os meus pecados, como se perdoasse os meus pecados para que eu permanecesse vivendo da mesma maneira. Não, Ele perdoou os meus pecados, Ele mudou o meu coração, mudou o meu viver. Por isso eu amo. A Bíblia diz o seguinte, em João 1,12, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Quando cremos no nome de Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador em nossas vidas, a nossa vida é transformada. O apóstolo Paulo vai dizer que isso se assemelha a uma nova criação. Deus cria algo novo em nossa vida. Deus remove aquele coração de pedra dominado pelo pecado e coloca um coração de carne, sensível à sua voz, à voz do seu Espírito. Deus nos acolhe como seus filhos em sua família. Passamos a ser filhos de Deus e pertencemos à família de Deus. Tornamo-nos irmãos de Jesus. Eu amo a Jesus porque Ele transforma o meu coração, porque Ele me dá nova vida. Eu amo a Jesus porque Ele me batiza com o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai falar exatamente isso. No verso 33 desse capítulo 1 de João, fala assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meu amado, Jesus cumpriu todas essas questões. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e nele permaneceu. E ele, antes de ir para o céu, ele prometeu aos discípulos que ele lhes enviaria o Espírito Santo. Agora, depois que ele está nos céus, à destra do Pai, todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador, além de ser transformado e de ter os seus pecados perdoados, é batizado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. O Espírito de consolação, o Espírito que nos dá graça e força diante das adversidades da vida, o Espírito que nos ajuda em nossas orações, o Espírito que é o nosso advogado, o Espírito que é o nosso conselheiro, ele habita em nós, o Espírito que transforma a nossa vida a cada dia, a imagem de Jesus vive em nós. O Espírito que da parte de Deus foi enviado, repousa em nossos corações e habita permanentemente em nossas vidas, porque nós cremos em Cristo e, como Jesus disse, depois que ele partisse, ele o enviaria ao nosso coração, o Espírito que o mundo não pode receber, mas apenas aqueles que creem no nome de Jesus. Eu amo a Jesus, porque por intermédio de Jesus eu conheço a Deus. Fala o seguinte, João ainda, capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Jesus
deixou a sua glória no céu e habitou entre nós. Quando ele viveu entre nós, ele revelou-nos quem é Deus. E agora que ele está na presença do Pai, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, revelando-nos a obra que Jesus fez. E a obra de Jesus é revelar Deus ao nosso coração. É essa obra que o Espírito Santo de Deus continua fazendo em nossas vidas. Por intermédio de Jesus, nós conhecemos a santidade de Deus. Por intermédio de Jesus, nós conhecemos a glória de Deus. Por intermédio de Jesus, nós conhecemos a eternidade de Deus. Por intermédio de Jesus, nós conhecemos a bondade de Deus. Por intermédio de Jesus, nós conhecemos a justiça de Deus. Você está lembrado que Jesus morreu na cruz para perdão de nossos pecados. A ira de Deus foi satisfeita em Jesus, de modo que a culpa, a condenação dos nossos pecados foi lançada sobre ele. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. E é quando eu olho para Jesus na cruz que eu compreendo plenamente a justiça de Deus. Mas também quando eu olho para Jesus na cruz, eu compreendo a graça e a misericórdia de Deus. Graça porque Deus me dá aquilo que eu não mereço, a salvação em Cristo Jesus. Misericórdia porque Deus não me dá aquilo que eu mereço, a condenação, pois Cristo se fez pecado por mim, por nós, para que nele nós sejamos salvos. Quando eu olho para Jesus, eu conheço a Deus, eu conheço cada vez mais o coração de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Por isso eu amo a Jesus, porque ele me revela a face gloriosa de Deus. Meu amado, eu amo a Jesus. E eu creio que você também ama a Jesus. Que nós possamos caminhar continuamente, nutrindo esse amor por Jesus, crescendo nesse amor por Jesus, cultivando pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, pela fé, pela oração, pela consagração, um amor cada vez maior ao Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso eterno e bondoso Senhor. Que Deus te abençoe.